Olá pessoal, aqui quem está falando é Mark Moraes, advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, e o tema de hoje, o tema desse vídeo é sobre a conhecida, famosa lei do barramento, ou alguns chamam de banimento, outros de castigo, que é aquela punição que o governo americano dá para algum estrangeiro que extrapolou o tempo de permanência aqui nos Estados Unidos, seja por ter entrado de forma irregular, sem uma inspeção de um oficial da imigração, ou até mesmo para aqueles casos onde a pessoa utilizou um visto apropriado para entrar, foi admitida nos Estados Unidos por um oficial de imigração, mas acabou extrapolando ali o seu tempo permitido aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas, elas podem vir sofrer a consequência de ser barrada por certo tempo de ser admitida novamente nos Estados Unidos. Mas antes da gente entrar nesse tema específico de hoje, deixa eu me apresentar. Me chamo Mark Moraes, sou advogado de imigração licenciado no estado da Flórida e também na capital federal dos Estados Unidos, Washington, D.C. Eu sou o único advogado brasileiro-americano aqui nos Estados Unidos que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Fui promotor de imigração nas cortes federais de imigração junto à agência ICE. Eu também fui um oficial de asilo político e refugiados junto ao USCIS, além de ter trabalhado como um policial de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami. Hoje eu tenho meu próprio escritório, onde represento os imigrantes que queiram vir imigrar de forma legal para os Estados Unidos, e utilizando toda essa bagagem adquirida ao longo de tantos anos trabalhando com imigração aqui nos Estados Unidos. Muito bem, então no vídeo de hoje nós vamos estar tratando de uma parte específica da lei de imigração, que consta também no manual de políticas do julgador oficial de imigração, manual de políticas do USCIS, mais especificamente no volume 8, no capítulo 6, que trata dos efeitos das pessoas que buscam admissão nos Estados Unidos após ter tomado um castigo, um banimento dos Estados Unidos. Então, alguns de vocês sabem que quando uma pessoa ela fica além de um tempo permitido aqui nos Estados Unidos, e ela sai dos Estados Unidos, ela pode ficar um tempo barrado de retornar para o país, de tentar admissão novamente nos Estados Unidos. Recentemente, semana passada, a imigração ela trouxe uma atualização, um esclarecimento de como funciona a contagem desse tempo quando você toma um castigo dos Estados Unidos. Então, o estrangeiro que ficou por mais de 180 dias sem o status imigratório nos Estados Unidos, mais de 180 dias, mais menos de um ano, e sai dos Estados Unidos, fica impedido de retornar por 3 anos no momento em que ele sai dos Estados Unidos. A saída pode ser uma saída voluntária ou até mesmo quando a pessoa é removida, é deportada dos Estados Unidos. Naquele momento, inicia-se ali a contagem do período, tá? Então, ficou mais do que 180 dias, mas menos do que um ano de permanência irregular nos Estados Unidos, e quando sai do país, engatilha a contagem ali desse tempo de barramento por 3 anos. Se a pessoa fica mais do que um ano de presença irregular no país e sai dos Estados Unidos, fica impedido de retornar por 10 anos. Aqui a penalidade aí é mais severa, 10 anos sem poder pedir admissão para os Estados Unidos, seja aplicar por um visto lá no consulado americano fora dos Estados Unidos, ou até mesmo aqui na entrada, na fronteira, apresentando algum tipo de visto para entrar nos Estados Unidos, tá? Quando a pessoa ela fica de presença legal nos Estados Unidos, mais do que um dia, mas menos do que 180 dias, e ela sai dos Estados Unidos, ela não teria tomado tecnicamente essa punição, porque foi menos do que 180 dias, tá?
Então, mas, mesmo que tenha ficado menos do que 180 dias, um dia que seja de forma irregular nos Estados Unidos, de acordo com a seção 222 G, a pessoa ficaria impedida, teria o seu visto que ela utilizou para entrar revogado. Seria uma revogação automática daquele visto utilizado para entrar. Então, mesmo que não tome a penalidade por ter ficado menos do que 180 dias de presença ilegal, aquele visto utilizado para ingressar nos Estados Unidos seria considerado revogado automaticamente. Surgiu sempre dúvida, essa contagem de tempo, ela só corre, esse período de 3 ou 10 anos, ele só corre quando a pessoa está fora dos Estados Unidos, porque muitas vezes a pessoa ela entra, fica irregular aqui no país, fica às vezes mais do que um ano de presença legal, sai dos Estados Unidos, naquele momento ficaria impedido de retornar por 10 anos. E se essa pessoa retornar, de alguma forma ela conseguiu retornar para os Estados Unidos antes desses 10 anos, ela entra. Esse período de 10 anos, ele continua correndo, ele continua sendo contado dia a dia? Sim, a imigração, na semana passada, mais precisamente no dia 24 de junho, fez uma atualização desse manual de políticas, informando, explicando como funciona essa contagem de tempo. E a imigração disse que não importa a maneira que a pessoa utilizou para entrar nos Estados Unidos, seja legalmente com visto, ou seja, de forma irregular, essa contagem de tempo ela continua correndo mesmo com a pessoa estando aqui nos Estados Unidos. Então, isso tem um efeito prático muito bom, do ponto de vista que, por exemplo, a pessoa acaba casando com um cidadão americano aqui nos Estados Unidos nessa segunda entrada. Como ficaria essa situação, já que ela estaria impedida por 10 anos de tentar algum visto ou uma residência permanente no país? O tempo que ela está aqui nos Estados Unidos serviria como contagem para esse tempo de 10 anos. Obviamente que a pessoa pode ter múltiplas violações. Então, essa segunda entrada, que ela ficou além do prazo também, se ela sair novamente, ela engatilha uma nova punição, um novo castigo. Então, mas não deixa de ser uma boa notícia o fato da contagem desse prazo do castigo, seja de 3 ou 10 anos, poder contar o tempo que a pessoa passou aqui dentro dos Estados Unidos. E não apenas os dias que ela passou fora dos Estados Unidos, que é contado no cômputo aí desses 3 ou 10 anos de banimento. Então, essa seria a novidade que a imigração trouxe. Aliás, esse ano, particularmente, tem sido um ano bem interessante para novidades do ponto de vista positivo para várias situações aí da imigração. Então, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa informação. Não deixa de dar um like, seguir a gente aqui no canal, compartilhar essa informação com outras pessoas para que fiquem sabendo desse assunto aí. Muito obrigado e até a próxima.